eu acho que nós precisamos começar falando um pouco da nossa história, não é? Como é que nós nos conhecemos e tal. Mas eu quero já avisar ao público da escola chamada Cavalo, que está nos assistindo, que a pauta principal que nós vamos abordar hoje é o livro que traz como título o seu nome. Volta e meia, as pessoas me perguntam, mas por que chama Nizzinja e tal? E hoje nós vamos explicar aqui conjuntamente o porquê desse título, né? Mas eu te convido aí junto comigo, lembrar aí como é que foi o nosso primeiro encontro, né? E quando que isso aconteceu, para que as pessoas conheçam um pouco da história da nossa amizade, que tem vínculos fraternais indissolúveis e eternos, né? Então, assim, o que eu posso falar com certeza é que nós nos conhecemos muito antes de todos esses cabelos brancos, seus e meus. Não é? Já temos uma história aí chegando a 20 anos, não é, Paulo? Foi em dezembro de 2003, exatamente, no primeiro encontro internacional de horsemanship realizado na Universidade do Cavalo, em Sorocaba. Exatamente Incrível. nessa data. Incrível, incrível. Eu tive a felicidade de reencontrá-lo. E como, Já são como 18 tempo... anos. Então, eu estava falando em 20, tá pertinho, 2 anos. Farão 20 anos e espero que a gente possa brindar com uma tacinha de vinho, Paulo. Os Que nossos assim 20 seja. anos em conjunto. A sua está em mãos aí, a sua taça? Então, não, eu estou sem tacinha de vinho, mas eu tô com uma aguinha com gás aqui. Então vamos brindar com água com gás. Olha que caneca bonita que eu ganhei de um leitor aqui, ó. Então, linda demais, A Nizzinji, capa do demais, livro, né? demais. A nossa saúde, então, meu irmão. A nossa. Voltando, então, à nossa história, quando terminou aquele episódio, né, foram convidadas algumas pessoas Sim. para representar lá o horsemanship, né? Então, foram eu, você, a doutora Cláudia Lechonsky, a Dudy Ometo e a Michelle Han, que era uma argentina, eu me lembro daí, né? Que era a representante do Monte Robert, na altura. Exatamente. Esse primeiro encontro, eu acho que assim a linha de raciocínio equestre no Brasil, houve uma grande mudança desse encontro para frente. Não é? Até então, as pessoas não tinham bem noção do que era um desbaste, uma doma, uma equitação um pouquinho mais floreada, não é? Então, foi desse primeiro encontro da Universidade do Cavalo que eu sinto que a cultura equestre no Brasil deu um salto. Não é? Depois desse houveram outros, eu participei de mais alguns, mas esse primeiro encontro foi um grande clique aqui no Brasil, para a cultura equestre, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Eu também, para mim foi um divisor de águas. Na minha vida como cavaleiro foi um divisor de águas. Naquela ocasião eu contava já 40 anos de idade. Então, por isso que para mim foi um divisor de águas. De lá para cá eu transformei todas as minhas interpretações relacionadas a essa linguagem de comunicação exercida por via neuromotora entre cavalo e cavaleiro, mas num patamar completamente diferente de tudo que eu podia imaginar. Né? É verdade. Depois eu ainda tive a felicidade, em 2005 eu fui para São Paulo e fui morar na sua casa, né? E fiquei praticamente 3 anos convivendo e aprendendo com você. E foi o maior presente que eu ganhei na minha trajetória equestre, foi esse tempo de convivência estreita com você dentro da sua casa. Né? Maravilhoso, Paulo. Foi assim, que temporada, né? Que temporada. Nessa mesma altura, eu tive a sorte, nós tivemos a sorte de eu ter cavalos muito bons, né? Tinha Sirius, tinha Tobold, tinha Violino, tinha Tore. Eu tinha, nessa altura, foi uma altura assim que eu tive, não digo os melhores cavalos, porque sempre vem cavalos novos, né? Mas assim, a gente estava com uma tropa de respeito. Não É verdade. Foi uma grata satisfação, um aprendizado valiosíssimo. E a Então, Isabela conosco, né? A Isabela também não pode exatamente. deixar de ser mencionada, porque Claro.
Claro. faz parte da nossa história, e ela é mãe de dois dos seus filhos, não é? Inclusive, Exatamente, o Dom exatamente. Pedro e o Dom Miguel, Isso e mesmo, Paulo. ela Ah, sempre acrescentava muito às nossas iniciativas e todo todo o nosso trajeto conjunto, né? então, Ela é do cavalo também e está sempre nos inspirando com seus próprios exemplos, né? Então, ela demais. precisa ser mencionada. Então, demais, demais. Então, e também, também temos que mencionar que a sua filha nasceu lá em casa, não é? A minha Isso, quinta filha, a minha quinta filha, né? Bom, agora eu exatamente. tenho testemunho aqui, eu posso dizer ao público também. Eu fiz o parto, né? Realmente essa história está cravada no meu coração e na minha mente. A Isabela está dizendo ali, ó, eu consegui ler aqui, eu já não estou bom para ler porque a vista não está muito boa, mas ela disse que ela deu o primeiro banho na Islândia, e foi mesmo. Ela está dizendo lá, absolutamente incrível. Então, já entrou Obrigado, tanta... Isabela, muito obrigado. A Demais, demais, Islândia, Paulo. devo dizer que a Islândia, o nome Islândia, né, foi escolhido porque nesse livro que nós falaremos sobre ele hoje, eu criei uma personagem chamada Islândia. E quando a Islândia nasceu, eu quis fazer uma homenagem à personagem e dei o nome da personagem à minha filha, né? Esse livro eu comecei a escrevê-lo em 2005 e a primeira publicação aconteceu. Eu comecei a escrevê-lo antes de 2005. Eu acho que eu estava terminando o livro em 2005. Mas a primeira publicação aconteceu em 2008, 3 anos depois que eu tinha terminado de redigi-lo, que é essa versão aqui, essa edição. Sim, sim. É E uma eu tenho... edição... desculpa te interromper. E eu tenho o croquis disso aí. Você me deu em mãos tudo na página e sabe quando você faz... É o boneco do livro. Exatamente. Você me presenteou com o boneco, tá? E eu tenho Os os dois, eu tenho esse e o originais. azul. Mas você me presenteou com o boneco que eu ainda tenho. Esse livro aqui foi patrocinado pelo Ricardo Virker, Bacelar Virker, Lá do Oito Virtudes. lá do Oito Virtudes, né? Ele leu os originais e falou para mim, manda os originais para a gráfica que eu vou patrociná-lo. E assim aconteceu a primeira edição do Nizinge, a escola chamada Cavalo, que é a primeira parte da obra. Eu vou voltar depois a falar das partes da obra, e é uma obra ainda inacabada, mas eu quero voltar agora ao título, né? Por que eu dei esse nome à obra? Por dois motivos principais. Não foi uma homenagem que eu quis fazer a você. Inclusive, a primeira parte do livro, que é a escola chamada Cavalo, ela traz 13 mestres. E um dos mestres também é uma homenagem a você, que é o mestre Nizinge, é o 7º mestre, né? Também é uma homenagem a você. E tem um mestre, que é o 6º mestre, que é uma mulher, e o nome do mestre é Mãos Pequenas, Grande Coração, que é uma homenagem a Isabela. Uma homenagem a ela. Bom, mas o outro motivo de eu ter escolhido esse nome para intitular a obra é o significado dele. Né? Você um dia me disse, eu nasci em Angola, contando a sua história, né? Meus pais, que eram portugueses, estavam em Angola, e o meu pai me deu um nome africano. Nizinge é uma palavra africana que significa o primogênito. Exatamente. E você naquela é hora... primeiro filho também. Exato. E esse é o seu primeiro filho. E outra coisa, não, tem uma coisa que vai além disso. Eu sou filho primogênito. Exatamente, você é Eu primeiro sou filho também. Então, Você como é primeiro boa filho parte também. do conteúdo tem natureza autobiográfica, ou seja, eu conto muito da minha história aqui, apesar de em linguagem metafórica, faz jus ao conteúdo esse título, né? E eu descobri que eu também sou Nizinge. Eu também sou primogênito, né? Exatamente. Então, essa é a exatamente. explicação do título, né? Para aqueles que vierem a conhecer a obra. Trata-se de um romance cavalheiresco fictício, de cunho filosófico,
E a primeira parte eu ofereço ao leitor a minha interpretação das relações homem-cavalo como escola de autoaprimoramento. Né? Essa é o conteúdo que retrata a primeira parte do livro. Nós vamos, inclusive, fazer aqui algumas lives comentando o conteúdo. Já está no nosso projeto. Eu acho que vai ser bem interessante. Né? Demais, demais. Mas eu quis passar isso para os leitores de uma forma mais agradável. Por isso eu criei um enredo, né? Um contexto romanceado, um romance cavaleiresco, né? com aura quixotesca, fictício, porque é uma grande ficção, e de cunho filosófico. Eu coloco ali as minhas leituras filosóficas com relação à vida e ao viver. Não é? Demais, demais. Convidando o leitor às reflexões íntimas. Né? Essa que é a tônica da obra. A segunda parte da obra é intitulada O Livro dos Estereogramas, e essa edição aqui foi publicada pela Chiado, que é uma editora portuguesa sediada em Lisboa, não é? E traz primeira e segunda partes do livro, da obra, me refiro, né? No mesmo livro. A Escola Chamada Cavalo e o Livro dos Estereogramas estão aqui. A terceira parte, não sei se eu já te falei, é intitulada Islândia. Que demais, e a quarta parte, A Mulher de Cetim. A Mulher de Cetim. A Mulher de Cetim. Então já tem 2 no forno. No forno, exatamente. Mas demais, eu sempre digo, Paulo. né, os meus livros estão sempre prontos, basta sentar para escrevê-los. Né? Então, quando eu tiver a oportunidade de sentar para escrevê-los, vai acontecer. E o dom de expressar tudo que você tem expressado. Você tem o dom da leitura, o dom da oratória, Paulo. Você sempre teve, né? Tenho muito a escrever ainda e, se Deus permitir, o farei. Dos vários livros que eu li, esse livro me marcou muito por ter sido pela tua pessoa. Eu normalmente vinha há muitos anos lendo só livros de equitação e nunca saí disso, né? E na altura que você começou a pôr o Nizinge e você ia soltando algumas coisas, aí eu fui ganhando interesse e foi o único livro assim que eu li e reli várias vezes, né? Lendo trechos e olhando e guardando e relendo, né? Porque assim, a gente tem uma conexão muito forte, eu e você, por tudo que já passamos juntos. A história do livro assim, é um marco gigantesco na tua história, na minha história, né? E um link que eu queria fazer sobre o que você falou, quando você tem um papel e uma caneta e a tua mente livre para seguir a tua linha de raciocínio, é exatamente assim que eu me sinto quando eu monto num cavalo, não é? Eu me sinto livre para me expressar e receber a expressão dos cavalos que eu monto. É demais esse feedback, né? Claro, muitas pessoas que leem falam, eu consigo me transportar para o cenário, porque ele ganha vida, os personagens, né, o contexto. E eu fico muito gratificado com esses depoimentos das pessoas, e isso me estimula muito a prosseguir nessa árdua empreitada. Né? Nós estamos conseguindo, porque conseguir é continuar tentando. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Não vamos desistir. Não dá. Né? A partir do momento que a gente chega perto de um cavalo, passa a mão, entra em conhecimento, entra em namoro, não tem como parar. É uma história que a gente tem que dar sequência, não tem como, né? Se a gente se castrar, a gente morre junto com a nossa história, que é o nosso amor de vida, né? Os cavalos, a leitura, no teu caso, a transmissão, né? Você tem um dom, assim, fantástico de sintetizar toda essa parte técnica de uma maneira que você construiu, mas você já conhecia a mística dos livros e de como eles colocam e de como eles põem. Eu te simplifiquei, mas depois de você ter entrado por essa porta, hoje você tem um universo gigantesco e eu tenho acompanhado o que você está fazendo e é assim, maravilhoso. E fico muito feliz do meu nome estar indo contigo, Paulo. É uma honra, é uma honra. Eu fico até emocionado ao ouvir isso de você, Nizinge, porque todo mundo sabe disso, mas vou falar em público aqui. Você é meu ídolo, né? Eu sou seu fã, não é? E você é meu mestre. Continua sendo.
Isso mesmo, que legal, que legal. Fantástico. Você clareou muitas coisas na minha cabeça e eu agora consigo decodificar isso e retransmitir isso para as pessoas. No meu trabalho com cavalos e também no meu trabalho didático, né? Claro. Escrevendo, explicando. É uma tarefa extremamente árdua. Com certeza. Com certeza. Muitas vezes, adquirir os aprendizados é uma tarefa que também demanda muitos empenhos. Mas nem todos nós que adquirimos esses conhecimentos, essas habilidades, as vivências, conseguimos transmiti-los, né? Claro, claro. Então, Daí vem talvez, mais um dom, não é? Daí vem mais um dom. Eu acho que muito da minha missão está relacionada com isso, né? A decodificação das questões relacionadas ao cavalo para facilitar, para otimizar os aprendizados, tanto para as pessoas quanto para os cavalos, né? Tenho conseguido ótimos resultados, né? Diante de tudo que eu tenho reunido nos meus aprendizados e tenho, como eu posso dizer, atalhado sem pular etapas, ou seja, otimizado mesmo, né? Conseguido resultados mais rápidos, com muita qualidade e sem ferir a sequência recomendável, né? Isso é muito interessante. Eu tenho me dedicado a porque as pessoas querem um resultado rápido, né? E nós temos a obrigação Infelizmente. E nós temos a obrigação de preservar a qualidade do ensino. Então, agora, a meta, o desafio é fazer essa otimização. Como obter o resultado de qualidade sem ferir os princípios de um bom ensino do cavalo, né? Então, é uma das grandes chaves para se conseguir evoluir um cavalo. Se a gente não tiver consistência dentro de cada degrau, a gente nunca vai conseguir evoluir, né? Então, assim, a nossa história com cavalos é a nossa história de vida, né? Não é só com os cavalos. É uma coisa maior, que encorpa o nosso coração, o nosso amor, a nossa mente, claro. o nosso dia, né? O nosso dia, eu acordo porque eu tenho os cavalos, né? Eu quero seguir evoluindo com ele. Foi a nossa escolha, né? Diante da vida. Isso mesmo. Estamos dedicados a esse ofício, né? Até o fim. Exatamente, até o fim. E sejam quantas vidas necessárias. Eu vou continuar. Essa é a minha história. Nessa e acredito que em outras. E que assim seja. Isso mesmo, amém. Eu quero continuar falando um pouco da obra, né? O conteúdo dela tem exatamente esse objetivo, né? Mostrar para as pessoas que a relação homem-cavalo, ela vai além daquilo que a maior parte das pessoas imagina, né? Ela pode nos descortinar universos íntimos, espetaculares, para o nosso próprio crescimento, né? Por isso eu chamei de a escola chamada cavalo, que é apresentada pelo cavalo, né? Desde que nós tenhamos predisposições de aprendizagem. O ingresso que ele cobra é esse. Eu preciso me colocar diante dele como um aprendiz. Quando isso acontece, o universo descortinado, além de vasto, é deslumbrante, né? E é isso que eu tentei trazer no conteúdo do livro para as pessoas, né? Quão espetacular é esse universo e quão satisfatória é essa empreitada que cabe a todo cavaleiro que possa ser chamado assim, com letras maiúsculas, né? Porque cavaleiro é um título, né? Você sabe disso. Claro. E a palavra cavalheiro, inclusive, derivou de cavaleiro. Por ser o cavaleiro, noutros tempos, um homem de atitudes e comportamentos polidos, né? Exatamente. Daí veio o termo cavalheiro. Então, não é apenas montar a cavalo. Nós estamos falando de um outro processo. Claro, é uma coisa maior. Íntimo, isso. Um trabalho sobre si mesmo com a ajuda do cavalo. Porque ele é uma referência muito fiel. Ele espelha a nossa conduta o tempo todo. Ele é uma escala de medidas que está nos balizando a cada instante da relação com ele.
Demais, Por isso demais, aquela frase, demais. né? Quando o seu cavalo estiver melhorando, é sinal inequívoco de que você está melhorando. Demais, demais, Ele não demais. mente para nós, não é? E ele é preciso nas suas avaliações. Não é? E eu sempre digo, nós precisamos prestar atenção a nós mesmos, porque o cavalo está nos refletindo. Exatamente, espelho, Enquanto espelho. nós estamos procurando o problema no cavalo, nós estamos na contramão. Não é? Total, Na total. hora da dificuldade, a pergunta que tem que ser feita é: o que eu devo fazer agora para que o cavalo me compreenda melhor? Não é? Exatamente. E Que não ficar atitude, que culpando. ajuda. Claro, exatamente, exatamente, Paulo. Exatamente. É incrível essa história do como os cavalos mexem com a gente. Normalmente a gente vai pegar um cavalo e falar, não, hoje vou trabalhar o galope, hoje vou trabalhar o trote. Mas se a gente tem a mente, o coração e a alma aberta para o que está acontecendo, não dá para a gente programar. Vai chegar Com lá e vai certeza. acontecer. Ou vai se mostrar uma Exato. outra janela, né, para a gente evoluir dentro dela. Então é exatamente o ponto que você tocou, Paulo. Concordo totalmente, é assim que eu tento agir dia a dia, de cavalo em cavalo, né? E à medida que nós vamos progredindo nesse aprendizado, nós vamos mudando de fases, de categoria também, né? Eu uso aquela referência que nós começamos, a maioria de nós começa na fase, nos aprendizados de um modo mecânico, depois nós temos que passar para o modo orgânico, mas com pretensões de atingir um modo sensitivo. A verdadeira equitação começa a acontecer quando nós atingimos o nível sensitivo de relação junto ao cavalo através desse código de comunicação. Nós precisamos estudar, aprender todas as técnicas, mas quando chegamos ao modo sensitivo, nós abolimos tudo isso. Né? Incrível, É um músico incrível. que vai para o conservatório estudar música, conhecer as notas, o instrumento, mas quando ele chega num nível sensitivo, agora ele vai expressar a sua arte juntamente com o instrumento, libertando-se de todas as técnicas. Não é? Exatamente, exatamente. Agora é Então, equitação arte. claro, é outro nível, não é? É outro nível. Saiu da raiz, passou a energia pelo caule e está chegando às frutas e às flores, né? Exatamente, Dom Exílio. Essa é a Demais. ideia. Né? E isso acontece muitas vezes até nos treinamentos. Né? Quando você está liberto já e no nível sensitivo, você deixa de se programar e o cavalo te recebe melhor. Claro, Ele claro, te recebe melhor. claro. Você vê, ele percebe que você está por inteiro com ele e ele também faz esse movimento junto a nós, né? De se entregar por inteiro. Exata, mas ele tem que sentir a nossa entrega para eles, a nossa Claro. atenção, o nosso respeito, o nosso carinho, para a gente colher isso como feedback, né? Voltando novamente àquela sugestão de que o cavalo é o espelho. Então, se eu quero que ele se entregue para mim, o primeiro movimento tem que ser meu. Eu me entrego para ele Exatamente, reflete essa entrega exatamente, se entregando para mim. Né? exatamente, Essa exatamente. é a sacada que precisa É isso acontecer. mesmo, Né? isso mesmo. Essa é a linha de vibração e de intenção, não é? Para a gente conseguir acessar. É Acessar porque esse campo vibratório, né? Porque o cavalo ele fica muito na vibração, né? Ele é boa. intuição, energia. Então, se a gente não, depois da gente fazer, dissecar essa parte do estudo, do ensino de um cavalo, existe essa outra parte que vai além, assim, é difícil pôr em palavras, né? Eu vou É tentar aqui. intensidade. Por Vou favor, tentar aqui, Dom Luizinho. por favor. Todos nós somos canais emissores e receptores de ondas eletromagnéticas. O cavalo também. Né? E esse eletromagnetismo é gerado pelos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, atitudes. Isso estabelece em torno de nós um campo de vibração eletromagnética que é perceptível pelo cavalo. Ele lê esse eletromagnetismo. Então nós precisamos entrar em sintonia eletromagnética com o cavalo para realizar essa comunhão. Entrar na bolha eletromagnética do cavalo e trazê-lo para a nossa bolha. Não é? Demais, demais.
vamos usar o exemplo de um aspecto que existe dentro desse eletromagnetismo, que é a frequência mental. Compõe todo esse eletromagnetismo. A frequência mental do cavalo é sempre mais baixa que a nossa. Porque a nossa estimulação mental, as nossas pensamentos, são em muito maior quantidade e velocidade do que num cavalo. Não é? Os estímulos pensantes são em muito maior grau. Então a frequência mental dele está sempre mais baixa do que a nossa. Se nós chegamos junto ao cavalo com a frequência mental muito alta, nós criamos aí uma colisão, uma incompatibilidade eletromagnética. Não é? Então é preciso baixar a frequência mental, fazer esse trabalho antes de ir ao cavalo. Eu vi você fazer isso, mesmo que você não estivesse consciente disso no momento, eu vi você fazer isso inúmeras vezes. Você entra na frequência mental do cavalo e traz ele para você. Claro, claro. Por isso que eu chamei a sua doma de doma quântica. Né? Exatamente. É uma coisa tão eficiente, tão rápida. Por quê? Porque é uma relação eletromagnética. Então, você seduz o cavalo eletromagneticamente, colocando à sua disposição. Vi você fazer isso incontáveis vezes. Então, é o famoso perfume de alfafa. Perfume de alfafa é ótimo. Né? Com certeza. Então, mas você batizou esse trabalho que eu fazia com os cavalos novos, com potros, de doma quântica. Foi. E eu nunca usei esse nome, mas várias pessoas já vieram falar comigo o que é doma quântica. Está explicado aqui. Exatamente. Nós vamos suscitar a curiosidade delas, porque está explicado aqui o significado de doma quântica. Exatamente. Claro. O porquê, não é? As pessoas ainda não conseguem fazer a conexão. Não é? Exato. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa é os empenhos que nos cabem para que as pessoas falam muito de como é que eu vou valorizar o meu cavalo funcionalmente, como é que eu vou agregar valor funcional ao meu cavalo, né? E essa Estava vendo isso agora. Estava vendo antes da gente entrar na live, estava vendo um pouquinho da sua chamada na escola chamada Cavalo, sobre você falando sobre isso. E eu fiz uma live lá com esse tema, porque é uma preocupação que as pessoas têm, e todos nós temos, na verdade, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, dentro das suas interpretações, né? Como é que você faz hoje, dentro da sua forma de trabalhar com cavalos, para você agregar valor funcional a um cavalo? Se você tivesse que dar essa resposta para uma pessoa, né? Sintetiza isso para nós aí, dona Zinge. Então, assim, eu acho que é o seguinte, o cavalo, ele já vem com o valor agregado. Tá? Ele já vem com um valor muito alto, ele é uma peça de arte, ele é uma peça única, não é? Então, a questão é como não desagregar o valor, né? Que é o que as pessoas normalmente fazem. Né? Elas pegam um cavalo e querem levar para a pessoa mais barata mexer. Pô, ela não vai agregar, ela vai desagregar, vai começar a tirar valor desse animal. Não é? Já que já está aprovado da quantidade, da quantidade de tempo que nós precisamos investir para fazer um cavalo chegar ao patamar mais alto. A gente fala em 5 anos mínimo, não é? Para a gente levar o cavalo a um nível muito alto. E as pessoas no mercado do sul-americano e brasileiro, é o mercado do quebra e compra outro, e quebra e compra outro, e quebra e compra outro, não é? É o cavalo do desfuturo. Mas quem mexe com equitação, eu quero investir o meu tempo para conseguir chegar com solidez na parte mais alta, no topo da comunicação. Assim, eu estou construindo um instrumento, quando o meu instrumento começa a dar sonoridade, eu vou lá e bato ela no chão. E quebro. Não tem como, não é? Assim, eu sinto que na América tem muito essa questão. Hoje as pessoas estão falando como agregar valor a um cavalo. Sim, você quer direcionar um cavalo para um esporte, para uma modalidade, o que você quer. Mas a gente não pode esquecer que o cavalo já vem com um valor agregado. E ele é uma peça única. Tá? Então, é um pensamento que as pessoas começam a acordar para esse sentido. Não é? Que comprar o cavalo não é o caro.
O cara é doutrinar o cavalo, é levar o cavalo para uma escola séria, né? Com pessoas com um direcionamento, com uma linha de raciocínio, que é essa linha da escola acadêmica que a gente vem trabalhando há 20 anos, pelo menos, né? Boa, Desde que nós gente. estamos juntos, não é? Desde que nós estamos juntos, já vinha com a história da equitação acadêmica e já montava 15 anos para trás, estava na Europa, né? Estava em Portugal, aprendendo essa arte dessa equitação barroca, não é? Acadêmica, clássica. Mas o que eu sinto é isso, é que os cavalos já vêm com um grande valor agregado. É Sim. como não tirar esse valor dos cavalos, não é aumentar o valor, não é? Sim, ou seja, nós podemos até colocar um termo que possa ficar de mais fácil entendimento para o público. Todo cavalo traz consigo os seus potenciais. O treinador agora vai fazer com que esses potenciais aflorem, Venham à tona. venham à tona, Exatamente. com um trabalho Exatamente. qualificado. Daí a importância do cavalo ter um processo de ensino que realmente faça jus aos potenciais que ele traz consigo, né? Tem uma outra metáfora, que é a do artesão, um sujeito que fazia cavalos de madeira com canivete, mas perfeitos, cavalos perfeitos, usando apenas um canivete, esculpindo a madeira. E, em certa ocasião, alguém perguntou para ele, mas como é que você faz para deixar um cavalo tão perfeito, trabalhando apenas com um canivete na madeira? Ele falou, mas é fácil, eu tiro do cavalo tudo que não é cavalo, só deixo ele. Que demais. Que demais. É uma metáfora que ilustra isso, né? O cavalo traz os seus potenciais. Você agora tem que desbastá-lo, né? Tirar ali Claro, claro, isso, claro. e Claro. trazer à tona todas as suas qualidades que já residem no próprio cavalo, né? Então, mas é assim, voltando a esse mesmo tempo do agregar valor, se Sim, a gente falar em termos de uma modalidade, assim, a gente pode começar comprando um cavalo de 30, 40, 50 mil reais. E se a gente conseguir almejar os planos feitos para um cavalo de esporte, é claro que irá agregar valor, não é? Eu fiz essa brincadeira porque a maioria das pessoas tem cavalos muito bons e entregam na mão de qualquer pessoa ou não dão atenção devida a esse indivíduo, que pode ser o Neymar, pode ser o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, e as pessoas deixam passar, não é? Então, isso do valor agregado, quando o cavalo tem qualidade, ele já vem com um valor. Aí é um valor alto. Aí, dependendo da nossa diretriz, a gente irá acrescentar ou retirar, não é? boa. Muito boa a explicação, Lizinho. Eu estou de pleno Então, acordo com você. É isso mesmo. superficialmente e rapidamente é o que eu É consigo isso. pensar. Quando se trata de determinadas modalidades ou até mesmo de determinadas raças, fica mais evidente, né? Claro, claro. Então, dentro do adestramento ou da equitação de trabalho, existem números. Sabe, que um cavalo fazendo nível tal vale tal, nível Y vale Y, nível Z vale Z. À Então, medida isso que assim, ele sobe de categoria, o seu exatamente, valor de mercado vai aumenta, né? aumentando. E depois, conforme o currículo de provas que esse cavalo faz, né? Isso. E você uma vez me disse, eu lembro bem, né, que na Península Ibérica, ou somente em Portugal, quando a pessoa vai adquirir um cavalo, ela faz a pergunta, né, qual é o nível de ensino do cavalo. E dependendo do nível, ela já sabe o valor referencial para aquele Exatamente. nível, né? Exatamente. E Exatamente. dependendo do exercício que você fala, porque o cavalo já tem os anteriores, né? Então, o cavalo está fazendo um apoio. Então, ele já tem espada, ele já tem cedência. Claro, exatamente, exatamente. É como uma graduação de faixas nas artes marciais, não é? Exatamente. Vai subindo o nível, vai mudando a faixa, mais conhecimento, mais experiência, mais embasamento, mais valor agregado. E Tá? acho Mas, que para mim, o grande valor é a peça quando chega a zero, virgem. Aí o cavalo tem um valor enorme. Agora, quando me chega um cavalo maravilhoso, totalmente destruído, estragado, mexido por um monte de pessoas para tentar consertar, assim, me dói o coração, me corta o coração. Né? E eu recebo muito esse tipo de cavalo com problema. Empina, morde, dá coice, não tem lado. Assim, é horrível, é horrível. Né? nós temos que lembrar ao público que o aprendizado do cavalo acontece através da retenção de memórias.
Mas Claro. isso não é algo seletivo. Ele memoriza tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Porém, ele não tem tecla delete. Uma vez memorizado e registrado no seu arquivo, Fica lá, fica vai lá, ficar ali. fica lá. Eu posso até criar um arquivo positivo em cima daquele negativo, mas ele pode vir à tona a qualquer momento, Exatamente, dependendo da exatamente. situação enfrentada pelo cavalo. É um ficheiro, dentro da mente é um ficheiro, não é? A gente vai tentando construir histórias em cima das histórias mal feitas, porém, em algum momento aquilo quebra e a história Claro. ruim volta à tona, não é? Daí a dificuldade, já é super difícil a gente construir um cavalo, refazer é bem mais difícil, bem mais difícil. Não, dá muito menos trabalho você pegar 10 cavalos virgens, né, chucros, do que recondicionar um cavalo. Claro, E claro, você não pode dar exatamente. garantias totais num cavalo recondicionado, né? Porque as memórias estão lá, registradas, as negativas. Então, que fique aí esse recado para as pessoas, né? É recomendável que o cavalo, quando comece as intervenções de treinamento, seja dirigido para pessoas que tenham realmente qualificação para fazer um trabalho que faça jus às pretensões do proprietário e Claro, aos potenciais claro, do cavalo, né? claro, claro, claro. Porque senão podemos colocar tudo a perder, Exatamente, exatamente, né? exatamente, Então, um dos exatamente. aspectos já para agregar valor ao cavalo é exatamente esse, o critério na hora de escolha, na aquisição do cavalo e também na hora de escolher os processos de treinamento e de manejo também aos quais o cavalo estará submetido. Né? Manejo e Claro. treinamento constroem o cavalo ou destroem o cavalo. É uma faca de dois legumes. Exato, exatamente. Poucas pessoas dão importância ao manejo, né, Lizente? Ele é uma base de sustentação para o treinamento. Cavalo bem manejado facilita o treinamento. Então, é normalmente as pessoas que trabalham com cavalo falam, né? A gente vive numa pobreza equestre, né? Na América do Sul, né? As pessoas ainda estão acordando para essa disciplina, essa ideia, essa grande história que é o cavalo, né? Como um todo, né? Desde a história da nutrição, do casco, da podologia, do ensino, do approach, do start, né? É todo um processo, né? Porque o cavalo é uma teia de aranha onde todos os fios se intercomunicam. Né? Quando você toca um Exatamente, ponto, você reflete em todos os outros pontos. exatamente, exatamente. E então, uma outra coisa, assim, a equitação, a gente consegue perceber isso, mas a gente consegue perceber isso na quiropraxia em cavalos, na acupuntura em cavalos, é incrível. Não é? A aromoterapia em cavalos, o jeito que eles respondem é uma coisa, assim, absurda. Absurda. Só quem vê, quem presencia esse tipo de coisa fala, uau, uau, é realmente fora do normal, fora da curva. E você sabe que uma das nossas tarefas principais é essa, né, Donizete? É oferecer para o nosso público metodologias de ensino e orientações para que eles possam fazer melhor proveito da relação homem-cavalo, seja lá em que âmbito for. Né? Essa é uma das nossas tarefas maiores e tomo até como uma missão, né? Eu acho que você também. Nós estamos aqui é para isso mesmo, né? Então, eu sinto a minha missão muito mais em relação aos cavalos do que aos proprietários, não é? Porque os proprietários é muito mais difícil de acessar e de convencer e de falar e tudo mais. Normalmente, um proprietário ele tem que sair daquela fase de entusiasmo inicial, amadurecer para começar a procurar o que realmente é a comunicação com o cavalo. Não é? Sim, E isso demora, é muito verdade. tempo. Mas eu me referi a um outro aspecto que eu vou colocar aqui novamente, que é o seguinte: eu comecei a treinar cavalos ainda na adolescência. Né? A primeira doma que eu fiz foi aos 14 anos. E eu levei muitos anos, muitas décadas, para entender que não bastava eu treinar apenas o cavalo, porque um cavalo, por mais bem treinado que seja, se ele for para a mão, né, for para a utilização de uma pessoa despreparada,
todo o seu trabalho vai ficar comprometido, vai por água abaixo. Né? E por isso é que nós temos que trabalhar o conjunto. Eu tenho que trabalhar no cavalo, mas eu tenho que orientar a pessoa que vai utilizá-lo, senão nós perdemos o nosso empenho. Né? Então, a nossa história, isso mesmo. A nossa história, o nosso empenho, porque assim, é muito investimento energético, vibracional, para isso poder acontecer. Né? Falar em treinar um cavalo 5 anos, a maioria das pessoas quer cair fora. 5 anos, não. Tchau, tô fora. Vou para uma modalidade que em 6 meses o meu cavalo está fazendo. Ou em 1 ano o meu cavalo está fazendo, mesmo que em 2 ele esteja quebrado. Não é? Eu uso uma frase de brincadeira, né? Mas é verdade, o fundo dela é verdadeiro. Eu digo que para pessoas que querem resultados rápidos, né, e não têm fôlego suficiente para as empreitadas equestres, é melhor criar peixes ou galinhas, porque com 30 dias está na panela. Mas cavalo é para homens de fôlego maior, não é? De fôlego maior, não é para qualquer um, né? Assim, nós temos que ter paciência, disciplina e persistência. Né? São as 3 montanhas a serem transpostas no início de qualquer empreitada equestre. Né? Então, essa tríade, calmo, direito e para frente. Exatamente, já está escrito há séculos, né? Incrível, esse preceito aí pelos grandes mestres da equitação, se referindo ao cavalo. Né? E a nós também, isso se aplica a nós também. Claro. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez por você ter aceitado o meu convite. Eu tenho uma relação para com a sua pessoa que eu não tenho palavras para descrever, admiração, grande amizade, reconhecimento de todas as capacidades que você sempre evidenciou para mim em tudo que você faz com cavalos. Né? Eu sou um admirador seu, um fã seu. Nós estamos sempre trocando, né? É uma troca. E eu costumo falar para os aprendizes que me vêm. Né? Você está pronto para se colocar na relação como aprendiz? Então, quando eu estava junto com... As pessoas falam que sim. Daqui a 6 meses elas mudam de ideia. Então, mas precisam compreender isso, que é se colocar como aprendiz. Para ter um ganho expressivo rápido. Claro. Mas a questão é que as pessoas vivem num mundo de competição, dessa história aí do cotidiano e tudo mais, as pessoas são engolidas e não conseguem perceber essas nuances, essas questões que são extremamente necessárias. A gente não consegue acrescentar nada a um copo já cheio. Não é? Nada. Exato. Não é? Isso. Nesse sentido, o copo do aprendiz precisa estar sempre vazio. Exatamente. Simbolizando a sede de aprendizagem. Né? Claro. E recebendo todo o líquido que vier para esse recipiente. Mesmo que depois você faça uma triagem e fique com aquilo que lhe interessa. Né? Então, mas é isso. Assim, de uma maneira geral, você vê que as pessoas se colocarem num ponto morto para o aprendizado, é porque elas normalmente, quando elas chegam a nós, elas já vêm procurando essa história com várias pessoas. Aí, mas o fulano falou, mas o outro disse, mas pô, não é o outro, agora sou eu. É comigo que você está. Não está mais com o outro. Então, se você quiser beber do meu conhecimento, por favor, eu vou dar, mas eu preciso da intenção da pessoa de ela entrar nesse mood que você falou. E não é qualquer pessoa que consegue entrar nesse mood. Eu vou até usar um exemplo aqui que eu assisti. Eu tive com o Ito Hitluka, né? Comecei com ele e ele estava instruindo um aluno e eu estava assistindo. E o aluno começou a citar preceitos de Likart. E aí ele disse para o aluno: bom, se você quiser montar com Likart, fique à vontade. Hoje você está montando comigo. Isso mesmo. Eu já ouvi uma similar a essa que é: não, mas no livro do Bochery ele diz que isso não é permitido. Aí eu já comentei a pessoa: então, mas você quer montar no livro do Bochery ou no meu cavalo? Escolha. Pois é. É isso mesmo, Donizete. Se quiser montar no livro do Bochery, já está ali. Exato. Mas como acontece nos aprendizados equestres, acontece conosco também. A nossa conversa só tem início, ela não tem fim.
Exatamente, Paulo. Mas agora vamos precisar finalizar agradecendo a participação de todas as pessoas que estiveram conosco aqui na Escola Chamada Cavalo, agradecendo sobretudo a sua participação e esperançoso de que nós possamos ter outras oportunidades como essa, Rezende. Muito obrigado, viu? Amém, amém, Paulo.